Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Agora é 4 horas, é mais de 4 horas da manhã. Eu acordei agora. Vou fazer um vídeo que estou carregando o celular para ir no ponto onde eu mando os vídeos para o canal, que não é aqui na minha casa. É um lugar onde fica meia hora de distância. Então, enquanto isso, eu vou fazer um vídeo falando sobre o repouso e o descanso que as pessoas que se convertem e se arrependem dos pecados, elas entram no descanso de Deus, do Senhor, e viram cristãos verdadeiros. Eu vou começar a falar de Hebreus 4, a partir do versículo 3. Porque nós, os que estamos crido, entramos no repouso. Aliás, os que temos crido, é que eu estou com sono ainda, entramos no repouso. Está vendo? Tal como disse, : assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quem Deus está falando que não entrará no repouso dele? As pessoas do Antigo Testamento, que eram judeus e israelitas, que não obedeciam a Deus. E Deus, ele está mostrando que tem uma ira, porque está escrito aqui: assim jurei na minha ira. Então ele tem uma ira, mas eu não vou falar qual que é a ira dele agora, porque o intuito do vídeo é outro. Que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui Deus está falando para Paulo, que o apóstolo Paulo, que as obras que Deus fez, ele fez em 6 dias e no 7º ele descansou, provando que nós também podemos entrar neste repouso antes da morte. Devemos fazer isso imediatamente. Continuando. Então aqui Deus, ele jurou que as pessoas que são rebeldes, as pessoas que são contra a sã doutrina que Deus e Jesus Cristo pregou aqui na terra, os ricos, os capitalistas, os globalistas, eles não entrarão no reino dos céus. Ele está dizendo aqui. Tanto é que está dizendo que a obra de Deus acabou no 6º dia, que seria o início dos trabalhos que ele começou na fundação do mundo, desde aquela época, há 6, 7 mil anos atrás. Versículo 4. Esse versículo é importantíssimo, do capítulo 4 de Hebreus. Hebreus 4, versículo 4. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º. Está vendo? O descanso do Senhor é no 7º dia. : esse 7º dia é o próximo milênio.
E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Para Deus, o sétimo dia seria os sete dias que Deus inventou, que são os 7 primeiros dias da fundação do mundo, porque a contagem começa do dia 1 até agora onde nós estamos. Nós estamos do ano 6.990 e pouco, quase chegando no sétimo dia, que é 7.000 anos. Para nós são 7 dias representa 7.000 anos. E para Deus representa 7 dias, porque Ele está no céu. Então aqui é uma prova que nós estamos prestes a entrar no descanso do Senhor. Mas quem já se converteu e quem já se batizou, quem já se arrependeu dos seus pecados e foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, ele já se remiu dos pecados, é remissão de pecados. Então, esta pessoa já entrou no repouso do Senhor. Porque aqui está escrito, porque em certo lugar, e vamos mostrar aonde que é este lugar. Disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras, no 7º dia. Ele fez as obras em 6 dias, e no 7º ele descansou. E no versículo 5 está escrito assim, e outra vez neste lugar, está vendo? Vamos ver aonde que é este lugar. Não entrarão no meu repouso. Está vendo? Deus está falando que essas pessoas que são do mundo não entrarão no repouso dele, que é um repouso que já está valendo. Versículo 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas, que são as 12 tribos de Israel. As boas novas, que seria o evangelho, por isso que você tem que ser evangelista, que você tem que se evangelizar, você tem que ser um evangélico, não uma pessoa do mundo, ou um judeu, ou um israelita, ou um gentil. Deus está falando agora, preste atenção, não entrarão por causa da desobediência. Está vendo? Agora vamos mostrar este local onde ele disse isso, que está na história da humanidade, que foi escrito em Êxodos, quando o nosso Senhor Deus, ele pregou, ele falou isto para Moisés sobre este assunto. Mas antes disto, eu tirei da página aqui agora, na hora que eu fiz a mudança dos livros, e acabei saindo da página. Deixa eu entrar aqui de novo. Em 1 Reis, capítulo 2, que Davi está falando
sobre este assunto também, do descanso do Senhor. E Davi, no capítulo 2 de 1 a Reis, está citando: E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Quem escreveu o livro de Reis que está citando? E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, versículo 2, eu vou pelo caminho de toda a terra. Voltando ao capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 1 de 1 a Reis, repetindo: E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Está vendo? Davi já estava chegando na hora de entrar no repouso de Deus, no descanso de Deus. Mas para que acontecesse isso, neste caso e nesta época, ele teria que morrer. Mas hoje, não, hoje, nos dias atuais da nossa geração, a geração dos cristãos, isso não precisa mais acontecer, porque podemos entrar no descanso e no repouso do Senhor após receber o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Melquisedeque, o Espírito do sacerdote do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é sacerdote e rei Melquisedeque, rei de Salém, rei de Jerusalém. Então aqui está escrito, aproximando-se da morte de Davi, ponto e vírgula, e deu ele ordem a Salomão, está vendo? O mais antigo dá ordem para o mais novo. Deus, ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Então ele dá ordem para todo mundo, o Deus com D maiúsculo, que está do lado dele, no caminho dele, que Deus está presente, a pessoa que realmente acredita, como nós do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, não em outros lugares, em outras religiões, somente no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, porque eu sou pobre, e só os pobres vão reinar o reino dos céus. Então está escrito aqui, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, Davi deu ordens para Salomão, dizendo, versículo 2, eu vou pelo caminho de toda a terra. Está vendo? Aqui está provando que Davi ia morrer e ele estava na superfície da terra. E ele iria para o fundo da terra, que é o abismo, o inferno. Porque nesta época ainda era assim, deste jeito que funcionava. Daí ele completa o discurso dizendo, esforça-te, pois, e se homem. Está vendo? Hoje em dia não existe mais homens como Davi, como Salomão. Hoje em dia só existe imitadores de homens. Pessoas que não são homens, são demônios. São pessoas que fingem que são como Davi e como Salomão, mas eles não são homens de verdade, igual Davi está instruindo o filho dele, Salomão. Versículo 3. Continuando.
e guarda a ordenança do Senhor, com S maiúsculo, que é o Deus com D maiúsculo que nós seguimos, o Deus verdadeiro. Repetindo, versículo 3. E guarda a ordenança do Senhor, teu Deus, com D maiúsculo, para andares nos seus caminhos. Está vendo? Nós temos que andar no caminho aonde leva ao Deus verdadeiro, com D maiúsculo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo. Não andar no caminho do Deus com D minúsculo, o Deus falso, que é o Deus do inferno, o Deus das trevas, o Deus com D minúsculo. E para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos. Olha quanta coisa que nós temos que guardar. O rei Davi já estava instruindo o filho dele, Salomão, para que estas ordenâncias passassem geração em geração, através da escritura e da palavra de Deus, para chegar até nós hoje em dia, há milhares e milhares de anos atrás. Como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Aqui, nesta época, neste tempo, os judeus israelitas, eles tinham que fazer isso, guardar os estatutos, os mandamentos, os juízos, os testemunhos de Deus que estava na lei de Moisés por conta própria, porque ainda Jesus não tinha aparecido aqui na terra, ele ainda não tinha surgido para fazer isso por nós. Agora que nós já estamos no futuro, então não precisamos guardar por todas estas ordenanças por nossa conta, porque Jesus já fez isso para a gente. Então, vamos citar o exemplo de Êxodo, capítulo 20, falando das leis, dos mandamentos, e mostrando que para guardar as leis e os mandamentos, para entrarmos no repouso de Deus, aconteceu estas coisas agora que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus com D maiúsculo, este que é o Deus verdadeiro, todas estas palavras, dizendo, versículo 2, é o que Davi, Salomão e o apóstolo Paulo já sabiam, porque o livro de Êxodo veio antes do nascimento deles, eles já tinham estas informações. Por isso que eles eram homens de Deus, porque eles conheciam as coisas de Deus. Então, no versículo 2 está escrito assim: Eu sou o Senhor, com S maiúsculo, teu Deus, com D maiúsculo. Agora eu vou revelar quem é Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, que te tirei da terra do Egito. É este que é o Deus verdadeiro. É pela história que a gente conhece ele. E vamos ver o que ele fala aqui em Êxodo para Moisés. Da casa da servidão. Então o povo
israelita, das 12 tribos de Israel, eles estavam presos no território egípcio. Eles estavam sob o comando dos egípcios, que eram povos que eram pagãos, povos que Deus, com D maiúsculo, lutava, combatia com o Deus destes povos, que é com D minúsculo, que era o Deus das trevas, da casa da servidão. Então, eles serviam o povo de Israel, das 12 tribos, eles serviam a esses povos que adoravam outros deuses, que não era o verdadeiro Deus, com D maiúsculo, como está escrito aqui, no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Está vendo? Ele está falando isto para Moisés, porque lá no Egito, há milhares e milhares de anos atrás, o povo judeu, o povo israelita das 12 tribos, eles estavam servindo a falsos deuses, como acontece hoje em dia com os cristãos. Eles servem a falsos deuses que estão dentro das igrejas que representam o Egito aqui na Terra. Nos dias de hoje, no nosso século, no nosso tempo. Então, as igrejas são territórios que a gente pode fazer uma associação sendo como se fosse a civilização egípcia. O modelo é o mesmo. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, como que acontece na Igreja Católica, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Está vendo? Não podemos fazer imagens de homens, de animais, de coisas que são do céu, da terra e debaixo da terra, e nem que estão na água. Por exemplo, o Papa, ele tem aquele chapéu, aquela cobertura na cabeça em formato de peixe. Então, ele está desobedecendo a ordem do Deus verdadeiro. E ele está adorando, seguindo o Deus falso, que é o Deus com D minúsculo, que é o diabo. Está vendo? Aqui está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não podemos, e versículo 3, não podemos adorar outros deuses, igual os egípcios faziam. E os israelitas e os judeus e os hebreus, que eram povos que Deus, o Deus verdadeiro, escolheu como sendo representante do Deus verdadeiro aqui na terra. Então temos que acreditar no que está escrito na palavra de Deus, que está na escritura cristã da Bíblia Sagrada. Versículo 5. Não em doutrinas de homens. Está vendo a revelação? Vocês que são da Igreja Católica, vocês estão fazendo uma blasfêmia, vocês estão cometendo um sacrilégio, seguindo estes homens que se dizem que são representantes do Deus verdadeiro, mas eles não são representantes do Deus verdadeiro. Aqui está escrito na palavra, Jesus está me mostrando que o Deus verdadeiro é o Deus com D maiúsculo, não o Deus com D minúsculo do papado. Versículo 5. Não te encurvarás a elas,
nem a servirás. Está vendo? Você frequentando, você que é católico, frequentando as igrejas católicas de hoje em dia, você está se encurvando, se prostrando e servindo a esses falsos deuses, que não é o Deus, o meu Deus da igreja do canal Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, que é com D maiúsculo, não é com D minúsculo. Você está servindo, não é o mesmo Deus que eu sigo, não é igual ao Deus que você segue com D minúsculo, que é o diabo e o Satanás, como está escrito na Bíblia. Como eu já fiz vídeos falando e revelando sobre esse assunto. Assistam os vídeos que eu estou fazendo em nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso com D maiúsculo, porque eu sou rei, sacerdote e profeta da segunda ordem de Melquisedeque, que é a ordem do Deus Altíssimo. E a Igreja Católica não segue essa ordem que está escrito dentro da Bíblia. Por isso que eu usei Hebreus para começar a provar esse sacerdócio e esse reinado do Deus Altíssimo. Porque quem entra no descanso do Senhor, ele recebe a bênção, a cura e a transformação. Ele se livra desta escravidão mental e física, porque está escrito aqui no versículo 5, porque eu, o Senhor, com S maiúsculo, teu Deus com D maiúsculo, este é o verdadeiro, este que eu estou anunciando. Sou Deus com D maiúsculo, zeloso. Então, ele é muito rígido, o Deus com D maiúsculo, porque ele quer que todo mundo conheça o verdadeiro Deus, não o falso Deus, como está todo mundo se curvando e seguindo, conforme está escrito aqui na Escritura. Que visito a iniquidade, a injustiça dos pais nos filhos, porque o povo hebreu, israelita e judeu das 12 tribos de Israel, eles cometiam muita injustiça, muitos delitos, mesmo sendo o verdadeiro povo, porque os outros povos representavam as outras nações do mundo, que nem conhecia a este Deus com D maiúsculo. Por isso que os católicos, eles não conhecem esse Deus com D maiúsculo. Eles estão do lado da besta, eles estão do lado do mal. Eles estão servindo, se prostrando a imagens de escultura, como está escrito aqui, que Deus não gosta que as pessoas façam isso. Então, por isso que você tem que sair desta religião, desta doutrina. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice das suas atrocidades. Deus verdadeiro falando. Agora, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Está vendo? Repetindo, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Você não pode servir deuses que são estátuas, que são imagens. Isto é abominação, isto é desonra. Você não vai entrar no descanso do Senhor, você vai entrar na loucura do mundo, do diabo. Você já está morto, você já está condenado. Porque eu, agora, aqui neste versículo 5 de Hebreus capítulo 20, Deus está se apresentando para todo mundo, para os católicos, para todo mundo. Olhe como ele se apresenta, porque eu sou o Senhor com S maiúsculo, não com S minúsculo. Teu Deus com D minúsculo.
com o D maiúsculo, porque ele se apresentando para o povo hebreu, judeu e israelita, ele está também se apresentando para o povo cristão. Só que o povo judeu e israelita das 12 tribos de Israel veio primeiro do que nós que somos cristãos, por causa dos tempos. Então ele diz, sou Deus com D maiúsculo zeloso. Então ele preserva esta condição, ele é zeloso, que visito a iniquidade, a injustiça dos pais nos filhos, porque o povo das 12 tribos de Israel, eles eram muito rebeldes, igual os cristãos católicos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, dentro do povo israelita, haviam pessoas que estavam odiando Deus há milhares e milhares de anos atrás, como acontece hoje com o povo cristão, tanto católico como protestante. É isso que Deus está falando aqui em Êxodo. Ele está falando no passado, no presente e no futuro, porque os tempos são diferentes entre os mundos carnais e os mundos espirituais. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Está vendo? Davi, Moisés e Salomão, Davi principalmente, ele guardava os mandamentos de Deus. Por isso que ele estava orientando o filho, para o filho continuar preservando esta cultura, esta religiosidade que era correta, não a religiosidade do povo europeu, gentil, que hoje em dia representa o cristianismo, mas de uma forma modificada, alterada, misturada com outras religiões pagãs do mundo. Por isso que o catolicismo, ele é uma religião, como eu posso dizer, ele é uma religião que mistura várias religiões, e isto é profano. Isto está errado. A verdadeira e pura religião para o Senhor é estudar e ler a Bíblia, visitar os órfãos e as viúvas, porque são os pobres. Por isso que está escrito aqui. Então, continuando no capítulo 5, para fazer a revelação do pensamento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que visito a iniquidade, a injustiça dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Até hoje Deus está visitando os povos aqui da terra. É isso que está querendo dizer aqui no versículo. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Este que eu vou anunciar agora é os verdadeiros mandamentos. Versículo 7. Não estatutos e juízos de doutrinas humanas que a religião católica ensina para os seus seguidores, que não são os seguidores do Deus que eu sigo, que é o Deus com D maiúsculo. Eles seguem o Deus com D minúsculo, os membros da religião católica, cristã católica romana. Aqui eu estou mostrando o povo judeu, israelita e hebreus. E não tem nada a ver com o povo europeu. Então são dois povos, duas raças diferentes. Os católicos, eles seguem a tradição romana. Os protestantes, eles seguem a tradição judaica, israelita e hebraica. Então há esta diferença, essa divisão. Então nós temos que seguir o pensamento do Antigo Testamento,
que aponta para os judeus, israelitas e hebreus, não que apontam para a civilização romana, como os católicos seguem. Esta que é a diferença de pensamento, de vida, de modo de vida, de cultura, de arte, de sociedade. Há uma grande diferença no modo de vida destes dois povos que existiram na antiguidade, que hoje interfere no modo de vida da nossa era, da nossa civilização. Daí continuando. Por isso que temos que guardar os mandamentos que foi passado para Moisés. Ele era hebreu, judeu e israelita. Versículo 7. Não temos que seguir o modo imperialista das nações gentílicas, porque Roma foi um império que dominou o mundo e eles não têm nada a ver com a cultura, a tradição e os costumes do povo judeu, que era uma nação diferente, diferenciada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o cristianismo, ele surgiu e ele foi pregado por pessoas da raça e da nação judaica, israelita, que eram os hebreus. Ele surgiu assim, Jesus Cristo era hebreu, judeu. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era benjamita, da nação judaica. Os outros apóstolos eram israelitas. Eles não eram romanos. Então, percebe-se a diferença de cultura, de religião, de tradição? A palavra verdadeira de Deus veio destes povos hebreus, judeus, israelitas, das 12 tribos de Israel. Não veio da nação romana, não veio da civilização europeia, dos etruscos, porque antes dos romanos surgirem no território italiano, na região italiana do mapa mundi, existia uma outra civilização mais antiga que se chamava etrusca. Está escrito nos livros de história. Então, são povos completamente diferentes. São modos de vida, pensamentos completamente diferentes, são culturas diferentes. Aqui nós estamos falando do povo que tinha a incumbência de representar Deus há milhares de anos atrás, que são os israelitas e os judeus. Está escrito aqui: eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, para você amar a Deus, você tem que sair do sistema mundano, romano, e entrar no sistema cristão, para poder provar que você ama a Deus. Versículo 7. Sistema romano, mundano, cristão, católico. Versículo 7. Porque o judaísmo não tem nada a ver com catolicismo. E o cristianismo, que vem dos povos antigos, judeus e israelitas, não dos povos romanos. Versículo 7. O cristianismo, ele veio do judaísmo, do povo de Israel, que são hebreus. Eles não são gentios, eles não são romanos, eles não são europeus, eles são do Oriente Médio, os judeus. Aliás, eu acho que eles são do continente africano, mas na história da humanidade eles falam que são do Oriente Médio, mas isso é outro assunto. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, está vendo? Com S maiúsculo.
teu Deus, com D maiúsculo, em vão. É inútil você ficar. Em vão significa inutilidade. É inútil você ficar seguindo outras religiões, outras doutrinas. Você não pode tomar o nome do Nosso Senhor, da igreja do canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é o Deus verdadeiro, porque nós seguimos a tradição e os costumes dentro de um pensamento histórico, não que nós cumprimos e praticamos o judaísmo, porque nós somos cristãos, mas observamos as antigas leis que foram passadas para eles, que é a lei do verdadeiro Deus, com D maiúsculo, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tá vendo? Se você tomar o nome de Deus e Jesus Cristo em vão, ele não terá você por inocente. Você vai pagar pela sua apostasia, pelo seu abandono da fé, pelo seu ecumênico, pela sua distração que você não está percebendo. Por isso que a igreja do canal Evangelho dos Pobres está te mostrando, te revelando, te orientando para você analisar e chegar nas suas próprias conclusões que você está no caminho errado, você está seguindo uma religião que não é a verdadeira religião do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, é do Deus impostor. E isso vai te acarretar, isso que está acontecendo, que eu estou revelando agora no versículo 7 do capítulo 20 de Êxodo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus com D maiúsculo em vão, porque o Senhor com S maiúsculo não terá por inocente. Está vendo? Você não é mais inocente. Você é uma pessoa consciente que está fazendo um delito, um erro, você está cometendo um pecado, você está sendo e você vai ser julgado como um criminoso. Você não é inocente, você é réu perante o tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai te julgar desta maneira. Você vai ser acusado como se fosse um criminoso, e você vai ser punido como um criminoso é punido aqui na terra. Então você não será inocente perante a face do Senhor nosso Deus com D maiúsculo. O que tomar o seu nome em vão, porque você está usando o nome de Deus e Jesus incorretamente, erroneamente. Você está seguindo uma outra religião que não é a religião perfeita do verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isto era uma regra que Deus determinou, que agora não precisamos mais guardar sábado, porque nós entramos no repouso do Senhor. E quem entra no repouso do Senhor não precisa descansar só no sábado, pode descansar em todos os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábados. A pessoa que entra no repouso do Senhor, que é o repouso sagrado, ele pode descansar todos os dias, ele não precisa mais trabalhar. Deus, ele determinou essa condição agora, mas nesta época, somente o povo judeu e israelita descansava no sábado, e nos outros 6 dias eles trabalhavam. Só que hoje você que é católico, protestante, cristão, e o resto do mundo trabalha todo dia, porque vocês são escravos desse poder do Egito, que está dentro das religiões. Você ainda cumpre o Antigo Testamento e as ordens
dos deuses de outros povos, de outras nações que não eram os representantes do Deus Altíssimo verdadeiro. Então você está sendo escravo do diabo, do demônio, porque você vive numa civilização moderna que engloba tudo isso que eu estou falando, porque a modernidade vem do trabalho, do esforço, da escravidão das pessoas que se prostam, que se encurvam a essas estátuas e as imagens, que são o sistema mundano que nós vivemos. Então você está totalmente fora da face de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Você segue o Deus com D minúsculo, que é o diabo e o Satanás. Por isso que você tem que sair deste mundo, que não é o mesmo mundo que eu estou dentro do descanso do Senhor. Eu não preciso mais fazer isso, eu não sou obrigado a fazer isso, trabalhar para poder viver e me sustentar. Está escrito na Bíblia, em outros livros, em outras partes, em outros versículos, em outros capítulos, que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai confirmando na medida do possível. Versículo 9, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Hoje em dia, todos os dias são santificados, porque nós entramos no descanso do Senhor, os que realmente conhecem a palavra, essa palavra que eu estou falando, que eu estou citando. Versículo 9. 6 dias trabalharás. Está vendo? Aqui era obrigado. Então você está vivendo uma mistura de vários pensamentos religiosos, porque aqui é uma doutrina que já foi abolida por Jesus Cristo na cruz. Você não precisa mais trabalhar 6 dias. Isto era uma regra imposta pelo Deus verdadeiro com D maiúsculo, o Deus que eu sigo, mas para o povo judeu, hebreu e judaico. Não era para o povo cristão, porque eu sou cristão. E farás toda a tua obra. Está vendo? Versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, com S maiúsculo, teu Deus, com D maiúsculo. Não farás nenhuma obra. Está vendo? Que seria o único dia para o povo das 12 tribos descansarem. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Está vendo? Agora você é servo, não do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Você é servo do Deus minúsculo, com D minúsculo. Você é servo do diabo, do Satanás. Então você não é mais inocente, porque você está ouvindo a palavra e se você continuar nessa vida, se não houver mudança, essa transformação que aconteceu comigo, porque eu era igual a vocês, agora não, agora eu sou santificado, por isso que eu entrei no descanso do Senhor. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor, com S maiúsculo, os céus e a terra. Está vendo? Aqui está comprovando isso que eu estou falando. Deus fez, o Deus com D maiúsculo, todas as coisas em 6 dias. E no 7º ele descansou, por isso que não precisa fazer mais obras, porque eu não preciso, porque eu sei dessas informações, porque eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Então, eu entrei no 7º dia, que é o descanso do Senhor. Então, esse 7º dia, que é o sábado, ele é o dia da vida eterna. A vida eterna, você entra na vida eterna, você não precisa mais trabalhar para conquistar os frutos. Você já pode desfrutar dos frutos. É isso que está acontecendo aqui. Você pode comer os frutos. É isso que Deus está falando aqui.
Porque ele diz assim, versículo 11: porque em 6 dias fez o Senhor com S maiúsculo, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Por isso que você não pode imitar, adorar imagens, nem de santos, nada, nem de anjos, nem estátuas, porque não são, porque não é, porque não é correto perante a Deus, com D maiúsculo. E ao 7º dia descansou. Está vendo? Para você entrar nesse descanso do 7º dia, você tem que fazer isso que eu estou te falando. Você tem que se evangelizar, como eu estou fazendo. Você tem que viver pela fé, não pelas coisas, pelas obras mundanas que essas religiões estão pregando, estão falando para você fazer. Deus está mandando você fazer isso aqui que eu estou te mostrando. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado. Daí ele vai te abençoar. É desta forma que você será abençoado. Não com riquezas, com dinheiro, com ouro, com prata, com joias. Você vai ser abençoado com a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, a prudência, o entendimento. É isso que é a sabedoria de Deus. É isso que Deus deu para Salomão. Porque o Salomão foi o homem mais sábio que existiu na terra, depois de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí, Deus, com D maiúsculo, ele santificou o sábado dos judeus e dos israelitas. Mas Jesus, ele já aboliu esta lei, porque Jesus ele tinha esse poder, porque ele estava aqui na terra representando ao verdadeiro Deus. Por isso que ele fez essa mudança de regras que o povo judeus e israelitas cumpria, mas os outros povos não cumpriam, porque eles não eram os povos de Deus. E você que é cristão hoje em dia está seguindo um povo que nem era de Deus e também está seguindo ao mesmo tempo indiretamente um povo que era de Deus, que era judeus e israelitas, mas tem coisas que Jesus já aboliu, tem coisas que Jesus já destruiu, tanto na lei como nos mandamentos. Então, por isso que você tem que estudar a Bíblia por conta própria, para você ver estas coisas. Eu estou passando as coisas que eu sei e que Jesus está me revelando, para vocês começarem a fazer as suas próprias análises. Então, no versículo 12, honra teu pai e a tua mãe. Está vendo? Já entramos no primeiro mandamento. Estes mandamentos, eles não foram destruídos. Aliás, os mandamentos até podemos pensar assim, porque eles foram abrogados, eles foram destruídos, mas a lei não foi. Como os mandamentos estavam contidos dentro da lei de Moisés, os mandamentos de Deus estavam contidos dentro da lei de Moisés, mas Jesus não destruiu a lei, ele aboliu a lei. São dois pensamentos diferentes, porque destruir é uma coisa que é eliminada, mas abolir ela é uma coisa que ela é encerrada, ela continua sendo, como eu posso dizer assim, ela continua sendo existindo, mas a gente não precisa cumprir quando há a ação do abolimento, que nem aconteceu na Lei Áurea, que os escravos aqui no Brasil, eles eram submetidos a duras penas. Eles eram escravizados. Daí a princesa Isabel veio e assinou a Lei Áurea.
mas a escravidão aí não foi destruída, ela somente foi revogada. Porque hoje em dia não existe mais escravos vindo de outros países. O próprio brasileiro ele é escravizado pelo sistema do mundo. Então, a escravidão é o sistema do diabo. Então, a escravidão ela não foi destruída. Para a escravidão ser destruída, a gente não poderia mais viver nesse sistema do diabo, sistema das coisas, dinheiro, bens materiais. Então, as pessoas ainda são escravizadas, elas têm que trabalhar o dia inteiro, elas não têm tempo para estudar a Bíblia igual eu tenho. Por isso que eu entrei no descanso do Senhor, porque eu vivo daquilo que Deus me dá, com D maiúsculo. Eu não fico procurando coisas que o diabo vai me dar em troca da minha alma, em troca do meu espírito. E esses que são os bens preciosos que você tem que guardar. E você está entregando de mão beijada para os inimigos do Deus verdadeiro. Você está seguindo o Deus da mentira, da escravidão. Por isso que vocês têm que mudarem. Vocês têm que seguir o canal Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, para poder começar a mudança, sair do mundo, ouvindo esses ensinamentos. E concluindo, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor, com S maiúsculo, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, está vendo? Ele descansou. Está sendo revelado em Êxodo, capítulo 20. E nós começamos o vídeo falando em Hebreus, que é um livro que está no futuro desses acontecimentos que Deus já estava revelando para Moisés. E Jesus concluiu a revelação deste importante estudo, desse importante pensamento com Paulo, lá em Hebreus. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus, com D maiúsculo, te dá. Então, para você, esse seria talvez um dos primeiros mandamentos que foi escrito. Com certeza. E este mandamento para você honrar seu pai e sua mãe, você tem que fazer tudo certinho, como estou te mostrando, para você poder honrar o seu pai e sua mãe. Versículo 13. Não matarás, tá vendo? Outro mandamento. O mandamento de honrar o pai e a mãe é um mandamento. Outro mandamento, não matarás. Versículo 14. Não adulterarás. Versículo 15. Não furtarás. E assim por diante. Entender? Para você entrar no descanso do Senhor, você tem que honrar os mandamentos. Para honrar os mandamentos, você tem que guardar os mandamentos. Para você guardar esses mandamentos, você tem que sair do mundo, porque se você continuar no mundo, você não está honrando seu pai e sua mãe. Se você não honrar seu pai e sua mãe, daí você não está fazendo aquilo que Deus mandou. Você está seguindo outro evangelho, outra doutrina, outro pensamento, outra religião, que não é de Deus com D maiúsculo, que é o nosso Deus do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, para você entrar no descanso do Senhor, você tem que partir por esse princípio que eu estou falando. Então, fique com Deus. Agora eu vou lá tentar colocar esses 4 vídeos no ar e ver se vai dar certo. Deus abençoe, abraço e paz do Senhor. Depois nós continuamos falando do descanso do Senhor. Fique com Deus.